Eu sou Kátia, pedagoga, psicopedagoga e educadora especial. E nesse vídeo eu quero esclarecer um ponto a respeito da educação especial que também gera muitas dúvidas. Como saber se aquele aluno é público-alvo da educação especial ou não? Professores, como saber? Quem é quem, na verdade? As dúvidas que eu mais recebo são: tem um aluno na minha sala com dislexia, então eu acho que eu preciso encaminhá-lo para o atendimento educacional especializado. Atendimento educacional especializado é o AEE, nós já falamos a respeito disso, tem um vídeo só sobre isso aqui no canal, se você não viu, dá uma olhadinha para você entender o que é o AEE. Ele é somente para os alunos da educação especial e eu recebo muitas dúvidas assim: fulano tem dislexia, acho que preciso encaminhar lá para o AEE. Não, mas o fulano tem TDAH, ele tem um problema sério com atenção e concentração, acho que ele precisa ir lá para o AEE. Olha, eu recebi um aluno que está de licença médica, está se tratando, mas em breve ele volta, ele tem esquizofrenia, acho que preciso encaminhá-lo para o AEE. E aí, quem a gente encaminha para o AEE? Quem a gente encaminha para a educação especial? Quem é quem, na verdade? Vamos tentar estabelecer as diferenças aqui. Então, vamos falar de dificuldades pedagógicas, esse é um grupo. Distúrbios de aprendizagem ou transtornos de aprendizagem, esse é outro grupo. Vamos falar de deficiência intelectual, um outro grupo. De transtornos mentais, um outro grupo. Autismo, outro grupo. Então vou tentar aqui resumir um pouquinho a respeito de cada um desses grupos para que você compreenda melhor e entenda quem de fato é público-alvo da educação especial e quem de fato você precisa encaminhar para a sala de atendimento educacional especializado, o AEE, ou a sala de recurso, como vocês queiram chamar. Bem, novamente estou falando do estado de São Paulo, certo? Talvez na sua região a realidade possa ser diferente, então vamos trocar ideias. Aproveite, comente aqui, curta, compartilhe se você gostar do vídeo, compartilhe o canal com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com pais de crianças com deficiências, altas habilidades e superdotação. Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e vamos trocar experiências, trocar conhecimento. Bom, vamos lá. Vamos começar o primeiro grupo, que é o mais fácil. O grupo das pessoas que têm dificuldades de aprendizagem, dificuldades pedagógicas. Quem são essas pessoas? Todos nós. Esse é o mais fácil de todos, porque todos nós temos dificuldades pedagógicas em alguma coisa. Todos nós, ao longo da nossa vida escolar, tivemos dificuldades, ou com matemática, ou com língua portuguesa. Algumas pessoas mais voltadas para a área das exatas, outras mais para as humanas, outras para as ciências da natureza, enfim. Cada um de nós tem lá o seu calcanhar de Aquiles. Nós temos talentos para determinadas coisas e temos muitos problemas com outras coisas, né? Ninguém consegue ser competente em absolutamente tudo. Então, as dificuldades de aprendizagem nascem exatamente aí. Elas têm muito a ver com os nossos talentos, com as nossas aptidões, com o tipo de estímulo que nós recebemos, os estímulos a que nós somos expostos. Elas têm a ver com afetividade, elas têm a ver com a nossa situação pessoal particular. Então, é natural que eu goste mais, talvez, da disciplina em que eu tenha mais simpatia pelo professor, né, em que eu goste mais, e aí então gostando mais, eu estudo mais, eu me dedico mais e passo a gostar também. Essas coisas também são pontuais, elas não precisam ser as mesmas dúvidas e os mesmos problemas para sempre. Podem ser dúvidas, dificuldades pontuais em determinado momento da vida, e o mais importante, alterando, modificando as abordagens pedagógicas, essas dificuldades são sanadas ou, pelo menos, amenizadas. E estas dificuldades, isso é o principal,
não comprometem o desempenho escolar geral de uma pessoa, não comprometem a sua funcionalidade diante da vida prática. É alguma coisa bastante pontual e que geralmente, alterando somente a abordagem pedagógica do professor, a forma como ele trabalha, como ele explica, os recursos que ele utiliza para trabalhar aquele conteúdo, alterando isso, talvez seja o suficiente para, se não sanar, ao menos amenizar. Mas todos nós pertencemos a esse grupo, todos nós temos dificuldades de aprendizagem, dificuldades pedagógicas. Então não se sinta mal se você teve grandes problemas na sua escola. Todos nós tivemos em algum momento da vida. Esse é o primeiro grupo. Então, o que fazer? Modificar abordagens pedagógicas. Aulas de reforço funcionam, colocar para estudar um pouquinho mais funciona também. São aqueles recursos mais antigos e que nós já conhecemos, porque todos nós em algum momento, como eu disse, vivemos isso. O segundo grupo seria dos indivíduos com distúrbios ou transtornos de aprendizagem. Aqui nós estamos falando de situações neurológicas. Alguma área do cérebro responsável por determinadas habilidades, por alguma razão, não trabalha como deveria, não se desenvolveu como deveria ou não traz os resultados esperados. São os neuroatípicos. São pessoas com funcionamento neurológico diferente do típico, daqueles que nós temos como padrão. Então, são pessoas que têm dificuldades específicas em determinadas áreas. Pode ser uma única área, pode ser outras. Então, quando nós falamos, por exemplo, em dislexia, que é uma dificuldade para codificação, decodificação, a leitura escrita, compreensão, interpretação, essas são mais ou menos as áreas comprometidas pela dislexia. Por alguma razão, aquelas áreas do cérebro responsáveis por essas habilidades não desempenham o seu papel como deveriam. Então, a criança tem dificuldades nessas áreas. Pode ser a descalculia, a dificuldade com o raciocínio lógico, com o raciocínio matemático. A mesma situação da dislexia, são áreas responsáveis pelo raciocínio lógico que não funcionam como deveriam e por isso ele apresenta dificuldades. TDAH, na verdade, ele não é um distúrbio de aprendizagem, ele é um distúrbio de comportamento. Na verdade, todos eles são distúrbios do desenvolvimento. Mas o TDAH, eu falo dele aqui um pouquinho porque ele traz prejuízos de aprendizagem. Como ele atrapalha muito as habilidades de atenção, concentração, organização de um indivíduo, ele vai trazer prejuízo escolar também. E qual é a dificuldade, então? Novamente, áreas do cérebro responsáveis pela manutenção da atenção, da concentração, o controle inibitório, a organização, o planejamento. Essas áreas do cérebro não funcionam também como deveriam funcionar. São características neurológicas. Então, isso vai acompanhar essa pessoa para sempre. Não basta só modificar abordagens pedagógicas, isso também é necessário, não tenha dúvida, professor, isso é absolutamente necessário. Mas não só isso, é necessário também que esses alunos tenham auxílio terapêutico, auxílio clínico. E quando eu falo clínico, não estou me restringindo a médicos. Eu falo de psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, outros profissionais de área clínica que, junto com a escola e com a família, conseguem oferecer a esse aluno maiores possibilidades de superação das suas dificuldades. O que é importantíssimo saber?
que também é uma dúvida muito recorrente. O aluno com distúrbio de aprendizagem, seja ele dislexia, descalculia, ele não tem deficiência intelectual. Gravem isso bastante. O aluno que tem dislexia, descalculia, não tem deficiência intelectual. Ele tem esses prejuízos nessas áreas específicas, mas num teste psicométrico, para medir o QI, por exemplo, ele vai apresentar ali QI médio ou acima da média, e não um QI de uma pessoa com deficiência intelectual. O que significa diagnóstico diferencial? Quando existe a suspeita, se observa que o aluno não vai muito bem em determinadas habilidades e se encaminha para a avaliação clínica, a primeira avaliação que se faz é a psicométrica. Se mede o QI desse aluno. Verificando-se que este QI está na média ou acima da média, e ainda assim ele apresenta dificuldades escolares bastante consideráveis, então continua-se a investigação até chegar à conclusão de dislexia, descalculia ou algum outro distúrbio de aprendizagem. Então, para que um aluno seja diagnosticado com dislexia ou descalculia, ele não pode ser deficiente intelectual. Por quê? Se na primeira testagem o diagnóstico for o de rebaixamento cognitivo, de deficiência intelectual, então as dificuldades que ele apresenta na escola são em decorrência da deficiência, certo? Então, este aluno, se faz uma investigação para verificação de problemas intelectuais, de rebaixamento cognitivo primeiro, e ainda assim, se o QI dele for médio ou acima da média, os prejuízos forem consideráveis em determinadas habilidades, especialmente as escolares, aí continua-se a investigação até se chegar à provável conclusão de dislexia ou de descalculia ou de algum outro distúrbio desse tipo. Vamos para a deficiência intelectual, então. O que é deficiência intelectual? Deficiência intelectual é o rebaixamento cognitivo, é o funcionamento intelectual abaixo da média. Isso é medido com testes psicométricos, né, numa psicóloga, numa neuropsicóloga. Isso é possível ser feito, somado a prejuízos consideráveis em áreas adaptativas, em habilidades adaptativas, em funções executivas do dia a dia. Estes prejuízos se apresentam no indivíduo antes dos 18 anos e se observa um comprometimento em várias áreas da vida. E aí eu vou voltar lá no distúrbio de aprendizagem, na dislexia, na descalculia, para fazer uma comparação. O aluno com deficiência intelectual, ele não tem só prejuízo escolar, ele não tem só dificuldades acadêmicas, ele tem dificuldades em várias áreas da vida. E aí, lógico, depende do grau da deficiência, mas ele tem dificuldades em outras áreas da vida. Então, talvez não tenha muita autonomia para fazer as coisas, não tenha muita iniciativa para fazer alguma coisa muito simples, tenha dificuldades com o autocuidado, com a noção de perigo, com a comunicação, com a socialização, apresentam uma imaturidade, um grau de dependência muito maior e diferente daquilo que ele deveria apresentar na idade em que está. Então, a pessoa com deficiência intelectual, ela apresenta dificuldades escolares, sim, e mais outras, em várias áreas da vida. A pessoa com distúrbio de aprendizagem, dislexia, descalculia, ela prioritariamente vai apresentar dificuldades escolares. Ela tem prejuízo em outras áreas da vida? Pouco. Ou talvez alguma coisa que passe muito tranquilamente. Os prejuízos são nítidos nas situações escolares. Então, uma dica, um teste que o professor pode fazer se tiver alguma dúvida e precisar orientar a família a buscar alguma avaliação clínica.
Porque quando o professor suspeita, precisa comunicar à a escola tem que chamar a família e juntos ali conversando ver qual é a possibilidade de encaminhamento para aquele aluno. Então, um teste. Às vezes o professor fica muito na dúvida, ele vê que o aluno tem dificuldade de leitura, escrita e cálculo. Ah, ele é deficiente intelectual. Calma lá, vamos fazer um teste. Ele tem dificuldade em habilidades escolares, habilidades acadêmicas, ok? Isso o professor nota muito rápido, porque é a área de atuação dele. Observe então, professor, o resto. Como é o restante? Como é o restante? Como esse aluno se comunica? Ele compreende ordens? Ele executa? Ele tem iniciativa? Ele tem alguma liderança? Ele argumenta? Ele é coerente nas atitudes e nas falas? Ele é independente? Lógico, dependendo da idade, obviamente, né, do aluno. Então, professor, notou que tem dificuldade? Leitura, escrita e cálculo? Ou uma dessas? Observa o resto. Tenta observar aquilo que sai do âmbito escolar. E observa se ele tem dificuldade em outras habilidades fora do contexto escolar. Se você me disser assim, olha, não, ele, comparado aos outros da mesma idade, se eu não desse papel e lápis para ele, jamais eu saberia que ele tem problema. Olha aí. Se você não desse papel e lápis para ele, jamais você suspeitaria que ele tem dificuldade. Então, muito provavelmente, ele não é deficiente intelectual. Muito provavelmente, ele tem um distúrbio de aprendizagem ou algum problema de alguma outra natureza, mas ele não é deficiente intelectual. Por quê? Para ser deficiente intelectual, além de um QI rebaixado, ele precisa ter dificuldade em outras áreas da vida, além daquelas que dizem respeito ao contexto escolar. Tudo bem? Então essa é uma dica que eu acho que ela é preciosa. Se você puder colocar em prática, você vai ter condições de suspeitar com um pouco mais de propriedade. Nós, professores, nós profissionais da educação, não diagnosticamos ninguém, mas nós suspeitamos. E havendo suspeita, nós precisamos encaminhar a família, a escola, para que tome as providências necessárias para o atendimento desse aluno, e em conjunto com esses atendimentos que ele poderá ter, então nós possibilitamos a ele uma chance de sucesso. E quanto mais cedo, melhor. Outro detalhe importante, dislexia só pode ser diagnosticada, ela até pode ser suspeitada, as pessoas podem até suspeitar que uma criança seja disléxica, mas o resultado diagnóstico, de fato, ele só vai ser feito após a fase de alfabetização. Porque se a dislexia é uma dificuldade de leitura escrita prioritariamente, durante a alfabetização é muito natural que a criança escreva errado, que a criança troque letras, que a criança se confunda na hora de escrever e na hora de ler. Isso é muito natural, faz parte do processo. Só que em determinado momento, isso tende a diminuir. Pode ter, eventualmente, questões ortográficas ali, né, que são também naturais, mas se a gente percebe que após a fase da alfabetização isso persiste e a fase da alfabetização é muito sofrida e muitas vezes você não consegue nem concluir essa fase porque a criança fica com muitos problemas para ser alfabetizada, então aí sim se encaminha para alguma avaliação no sentido de diagnosticar algum distúrbio referente a dificuldades com essa habilidade. Então, eu já vi alguns diagnósticos serem feitos em crianças de 6 aninhos, 7 aninhos, e o profissional afirmar ali que aquela criança tinha dislexia. Ela ainda está sendo alfabetizada. Ela pode ser, sim, uma criança de risco. Às vezes na família já tem um caso, e a gente sabe que existe um fator aí que é hereditário. Ela pode ser, sim, uma criança que dê sinais de que seja, mas a gente só vai ter certeza disso passando a fase da alfabetização, tá bom? Então falamos de
pessoas com dificuldade de aprendizagem, distúrbios de aprendizagem, deficiência intelectual. Autismo. Autismo também é uma configuração neurológica. É um transtorno que tem características bastante específicas e traz um prejuízo muito grande, e aí também existem variações nas áreas da comunicação, da socialização e do comportamento. Quando o autista apresenta comportamentos estereotipados e interesses fixos. Então, não é uma doença, não necessariamente está associado à deficiência intelectual, embora o autista seja considerado pela lei pessoa com deficiência, não significa que ele seja um deficiente intelectual. O autismo pode trazer consigo a deficiência intelectual, assim como pode trazer um QI médio e também um QI acima da média. O autista também pode ser superdotado. Então, a questão intelectual não está ligada à questão do autismo. A pessoa pode ter as duas características, uma de autismo e uma com relação à inteligência dela, acima ou abaixo da média, mas não obrigatoriamente. Então, nem todo autista é gênio e nem todo autista é deficiente intelectual. O que é importante saber é que é uma configuração neurológica diferente, é um processamento neurológico diferente daquele típico, então o autista também é um neuroatípico e traz prejuízos nessas três áreas, prejuízos bastante nítidos nessas três áreas do ser humano. Então, a comunicação, e quando se fala em comunicação, não só fala, mas comunicação através do olhar, da observação das expressões, do gestual, tudo isso, a gente se comunica com o corpo também, né? Com as expressões faciais também. E então o autista tem um prejuízo na comunicação de forma geral, não só na fala, mas comunicação, socialização e comportamento no que diz respeito a comportamentos estereotipados, repetitivos e hiperfoco, né? Assuntos de interesse restrito, assim, ele é muito focado em determinado assunto e é difícil até desviar um pouco o campo de interesses para esse aluno. É uma configuração neurológica. Passamos agora para as pessoas com doenças mentais. Doenças mentais, transtornos mentais, são situações patológicas. Isso diz respeito à área da saúde. Não tem nada a ver com deficiência intelectual. Então, do que eu estou falando? Estou falando de pessoas que precisam de tratamento médico, psiquiátrico e psicológico também. São pessoas que têm transtornos os mais variados: depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, o TOD, transtorno opositivo desafiador, que mais? A esquizofrenia, situações patológicas, situações que necessitam de acompanhamento psiquiátrico. São as doenças mentais, são os transtornos mentais. A gente faz a diferença entre o mental e o intelectual exatamente para não haver essa confusão. Quando se fala em intelectual, porque antigamente se falava em deficiência mental, né? Hoje, nós na educação falamos deficiência intelectual, porque intelectual eu entendo que faz parte da cognição daquela pessoa, da inteligência daquela pessoa. E quando eu falo mental, eu entendo que eu estou falando a respeito de condições patológicas. Então, são campos de atuação diferentes. Uma pessoa com esquizofrenia pode ter deficiência intelectual? Pode. Pode ter uma inteligência média? Pode. Pode ter uma superdotação? Pode.
Então, veja, a doença mental também não está relacionada a desempenho intelectual. Uma pessoa com, novamente, esquizofrenia, ela pode ser super inteligente, um gênio, e ter a doença, a esquizofrenia. Ou ela pode, uma pessoa com depressão, com ansiedade, pode ter também um QI rebaixado, pode ser deficiente intelectual também, ou ter uma inteligência média, uma inteligência acima da média, como qualquer outra. Nós precisamos separar a questão da doença mental do desenvolvimento intelectual. São coisas diferentes, certo? Isso é muito importante ter em mente também. De todos esses grupos, quem é atendido pela educação especial? Quem eu devo encaminhar para o atendimento especializado, para o AEI destes grupos? As pessoas com deficiência intelectual. De todas essas que eu falei, somente as pessoas com deficiência intelectual. E com autismo, com autismo também. A educação especial, isso é de acordo com a legislação. A educação especial, a modalidade de educação especial só atende deficiências, entre elas a deficiência intelectual e o autismo. Atende também superdotados, pessoas com altas habilidades. Então são 3 grandes grupos: todas as deficiências, o autismo e as altas habilidades, superdotação. E os outros? E o disléxico? E o descalcúlico? Né? E o esquizofrênico? E aquele que tem transtorno bipolar? Vão ter adaptações dentro da escola, porque isso é direito de qualquer aluno com laudo, sem laudo. Eu sempre bato nessa tecla. Isso é direito de qualquer aluno ter as suas necessidades pedagógicas atendidas no ensino regular. Eles terão suas questões pedagógicas atendidas, mas eles precisam de apoio clínico e não de apoio educacional especializado. Eles precisam de apoio clínico, porque tendo apoio clínico, o desempenho pedagógico, o desempenho escolar tende a melhorar. Então, é um trabalho ali também de união de áreas, união de forças. A educação especial atende de todos estes que eu falei, as crianças e adolescentes com deficiência intelectual e com autismo. Tudo bem? Com relação aos outros, são atendimentos clínicos, e aí depende do quadro de cada um, com a garantia dos atendimentos pedagógicos de acordo com cada manifestação, com cada necessidade dentro da sala de aula regular. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, e se você precisar, eu estou aqui à sua disposição. Compartilhe o vídeo, comente, se inscreva no canal, dá o seu joinha e vamos continuar nos vendo. Muito obrigada, até um próximo vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Um beijo!